comemorar 3 anos dessa linda igreja, mas para que o poder de Deus, o Espírito Santo, a graça de Deus te alcance mais uma vez, que você entenda coisas ainda mais profundas daquilo que o Senhor tem preparado para você. Em nome de Jesus. Juízes capítulo 3 fala de um libertador de Israel chamado Eude. Eude foi um dos libertadores de Israel. Ele é um benjamita, ele nasceu na casa de um benjamita. Ele é canhoto, diz a Bíblia, mas ele nasceu na casa de um benjamita. No original, na casa da mão direita. Então, às vezes, tem gente que é assim, né? A gente é canhoto, mas a gente nasceu na casa da mão direita. Às vezes, ninguém nos entende. Às vezes, é a ovelha negra da família. Mas você foi escolhido pelo Senhor. Você foi desejado pelos céus. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um momento tão precioso da igreja. Eu creio que desde o dia 31 de dezembro de 2018, o Brasil empinou para cima. O Brasil está muito mexido, tem muita coisa acontecendo, ainda estamos em crise, mas Deus tomou o Brasil para Ele, e nós vamos viver coisas maiores. Esse ano de 2019 é um ano de aceleração. Esse ano 2019 eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai viver um ano de aceleração. Coisas vão acontecer muito rápido. Em nome de Jesus. Você não precisa ver para crer, você crê. Nós somos aqueles que não andamos por vistas, nós somos aqueles que andamos pela fé. Então, ainda que você não tenha visto, você crê, é pela fé. Lá no Egito, eu já estou pregando, tá bom? Já vou abrir um texto aqui. Lá no Egito, quando aquele anjo, lembra que Deus saca um anjo destruidor do inferno para matar os primogênitos, era a 10ª praga. E qual era a casa que ia ser liberta? Qual é a casa que não ia morrer os primogênitos? A casa que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais. Não era a casa que a pessoa era mais certinha, não era a casa que a pessoa tinha um bom currículo com Deus, era a casa que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais. Ou seja, o que nos salva é a fé no sangue de Jesus. Não adianta eu saber muito, o que adianta é a minha fé em Cristo. Não adianta eu ter muitas oportunidades. Eu conheço pessoas do lado da igreja onde nós estamos agora, tem um lugar que é um lugar de classe A, é um condomínio litorâneo ali, Ribeira de São Lourenço. E quantas vezes, irmãos, trabalhando 11 anos naquele lugar, a gente se deparou com homens que tinham tudo que o dinheiro pode comprar, mas eram miseráveis na fé. Eram mendigos espirituais. Homens que tinham tudo que o dinheiro pode comprar. Uma vez eu fui orar na casa de um que morava em Tamboré, tinha casa na Ribeira de São Lourenço, família destruída, fazia 5 meses que ele não via a família, eu já conhecia, eu tinha um certo relacionamento com esse homem, e um dia ele me ligou, querendo conversar comigo, e foi lá para o litoral, e a gente ficou desde de tarde até de noite, conversando num restaurante, e ele dizendo que ele era feliz com a família dele, quando ele morava num apartamento de 50 metros quadrados em Santos. E agora que ele precisa ligar para o filho dele, que está dentro da casa dele, para achar o filho dele dentro daquela mansão, eles não são felizes. Por quê? Hoje ele detectou isso. Hoje ele percebeu isso. Não é pecado a gente ser próspero, não é pecado a gente ser abençoado. Você pode enriquecer, você pode prosperar. Amém, não é pecado. Mas como é bom, querido, a gente ver Deus fazendo tudo e a gente chegar num outro patamar, mas reconhecer Deus em todas as coisas quando a gente está lá em cima. Agora, o duro é quando a pessoa chega lá e ela olha para um lado, ela olha para o outro e nada faz sentido. Porque uma vida sem Deus não faz sentido. Por isso que o texto diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O texto não fala espere por mim, porque Jesus já veio, Jesus já pagou o preço, Jesus já foi até o inferno por nós, Ele já realizou tudo. Tetelestai, está consumado por completo, está terminado por completo, o preço foi pago por completo. Não há mais nada que os céus possa fazer. Agora, os céus estão codificados desde a morte de Jesus Cristo. Os céus estão preparados para responder às nossas respostas. Então agora a batata quente está na nossa mão. Eu tenho que agir. Eu tenho que responder com fé. Eu tenho que dar passos de fé. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica esperando muita coisa acontecer.
A gente vem para Jesus, porque alguém pregou a palavra de salvação para nós. A gente aceita o Senhor, e aí a gente fica achando que a vida com Deus, essa jornada de fé que nós estamos, é uma vida que nós, Deus proverá, Deus vai fazer. E a nossa parte? Porque no meio de todo milagre tem a nossa parte. No meio de todo milagre tem o nosso papel. Todas as vezes, o Espírito Santo, ele contribui, ele colabora. Nós somos cooperadores com Cristo nessa grande obra. Então tem a nossa parte no milagre. Mas se nós ficarmos esperando sempre o melhor momento, ou o papel sair, ou a promoção chegar, nada acontece. Sabe qual é o melhor tempo para fazer tudo? É agora. O tempo que se chama hoje. Fala para quem está do seu lado, se levante hoje, se levante agora. Deus quer te usar agora. Ah, mas agora eu não tenho, é aí que Ele quer te usar. Ah, mas agora eu não posso, é aí que Ele quer te usar. Ah, mas agora eu não tenho recurso, é agora que Ele quer mostrar que Ele é Deus na sua vida. Ah, mas agora eu não tenho condição, é aí que o céu vai favorecer você. Aleluia. Querido, para fazermos as obras de Deus, a única condição é ter fé. Porque qual é a condição? Quem está habilitado, quem está apto para fazer as coisas para Jesus? Não é quem se formou numa faculdade, é bom se formar numa faculdade. Não é quem tem 10 diplomas pendurados, é bom ter 10 diplomas pendurados. A capacitação para fazer as coisas de Deus vem do alto. Deus só quer um coração disposto e disponível, o resto Ele faz. Tem muita gente qualificada, mas poucas pessoas disponíveis. Às vezes a gente olha para a igreja, por exemplo, né? A gente é pastor, a gente olha às vezes para a igreja. Então às vezes tem pessoas que têm qualificação. Tem pessoas que entendem, que poderiam contribuir, ajudar de forma tão poderosa. Mas aí a gente olha e quem Deus tem levantado nesse tempo? Os improváveis. Aqueles que nem têm a formação, nem têm a qualificação, mas estão disponíveis. Estão dispostos, esses que estão falando, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está usando aqueles que estão disponíveis, Deus está usando aqueles que estão dispostos, e vocês, Rocha Eterna, Parque Bristol, podem mudar essa região aqui, se Deus olhar para o teu coração e ver no teu coração uma disponibilidade para fazer as coisas do alto. Irmãos, Deus muda tudo. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus 27. Aleluia. Mateus capítulo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 27, a partir do versículo 45. Diz assim. Olha só, eu queria que você me emprestasse a tua atenção. Fica bem atento aí. Olha o que diz a Bíblia. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Aqui é o momento da crucificação. Versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, repita comigo, grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. O centurião e os que com ele guardaram a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha só, Jesus, quando ele foi capturado e ele foi pendurado na cruz, ele ficou por volta de 6 horas pendurado na cruz. 6 horas o nosso Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio
para morrer pela nossa vida. Ele ficou 6 horas pendurado no madeiro aproximadamente, sangrando, padecendo ali. Os ladrões estavam ao lado de Jesus, os 2 ladrões. Jesus estava pendurado. A Bíblia está dizendo que o centurião e alguns soldados que estavam acostumados a fazerem aquele tipo de situação, ou seja, eles crucificavam gente ali. Vira e mexe, eles crucificavam pessoas ali. Então eles estavam acostumados com aquela cena. Só que em cima de Jesus pairava um mistério. Em cima de Jesus pairava algo diferente. Jesus estava com uma placa Rei dos Judeus. Jesus tinha feito milagres, alguns acreditaram, outros não. Jesus, aonde passou, alguns o seguiram, outros os rejeitaram. Então, o fato é que aqueles homens estão olhando para Jesus e olha só, eles estão dizendo o seguinte: vamos ver se Elias vem buscá-lo. Ou seja, eles estão esperando acontecer algo sobrenatural. Eles nem acreditavam em Jesus, mas por conta de tudo que pairava sobre o nome de Jesus, a vida de Jesus, eles estão acreditando, começando a acreditar que algo sobrenatural pode acontecer na crucificação daquele homem. Então eles estão dizendo: espera, vamos ver se Elias vem buscá-lo. Rapaz, vamos aguardar um tempo, alguma coisa diferente vai acontecer. Eles não criam, mas queriam ver o sobrenatural. Eles não acreditavam, mas tinham uma certeza que alguma coisa diferente ia acontecer através da crucificação daquele homem. Querido, preste atenção. Eu e você não somos pessoas normais, lutando muito para viver um pedacinho de uma vida sobrenatural. Não. E se você entender isso hoje, isso vai mudar tudo na sua vida. Nós somos pessoas sobrenaturais. E o nosso foco é viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Qual foi a oração modelo de Jesus? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, desce o céu para cá. Por isso que você não vai para o céu quando você morrer. Você já é cidadão do céu quando você aceita Jesus. Você não vai ter uma experiência sobrenatural quando você estiver pisando nas ruas de ouro e cristal. Você já pode ter uma experiência sobrenatural agora, se você é alguém que entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Então nós não somos pessoas naturais lutando para viver um pouco do sobrenatural. É o contrário, nós somos sobrenaturais. E a nossa luta é para não vivermos uma vida natural. Então o milagre, as coisas sobrenaturais, elas precisam acontecer, irmãos. E para isso a gente tem que ficar atento, você não pode se distrair. Sabe por quê? Eu sou de uma época, eu tenho 44 anos. A Roberta falou que eu estou no formol. É o ar da praia, irmão. O ar da praia é bom, viu? Desce para a praia, pastor, rejuvenesce, ó. Aleluia. Eu tenho um filho de 27 anos que eu casei ele há 6 meses atrás. Tenho a Rafaela de 16 e o Isaac de 11. Nós moramos lá em Bertioga. E o que acontece, irmãos? Eu vi e presenciei muitas coisas na minha carreira, na minha jornada de fé. Eu sou de um tempo que para a gente assistir um filme novo, a gente tinha que ir na locadora. Então a gente ia na locadora, a gente alugava um filme, e aí se não entregasse no dia seguinte, pagava multa. E tinha que entregar rebobinado. Quem é desse tempo? Delator, já tem mais de 40, com certeza, aleluia. Tinha que ir lá, né? E alugar. E se não entregasse no dia seguinte, pagava multa, tinha que entregar rebobinado. Então eu sou de um tempo que se um adolescente estivesse trancado, eu quando era adolescente, se eu estivesse trancado no meu quarto, eu teria no máximo uma televisão ligada junto comigo. Mas hoje, se um adolescente está trancado no quarto dele, mas ele tem um aparelho desse aqui, um sinal de Wi-Fi, ele está sozinho, mas em contato com o mundo inteiro. Ele está sozinho, mas em contato com o mundo inteiro. Ontem nós tivemos um curso lá, uma formatura de um curso chamado Mulher Única. E ontem uma das mulheres relatou algo que ela foi destravada, ela foi liberta.
Porque ela fez a faculdade por 4 anos. E quando foi o momento de ela apresentar o TCC dela, ela não tinha coragem de falar em público. E ela abandonou a faculdade. Porque uma geração... Eu sou da época que a gente ia jogar bola na rua, no campinho. E aí a gente passava de casa em casa, né? Ô, vamos lá jogar bola. Ô, fulano, vamos lá. Aí o fulano falava, quem tá lá no campinho? A gente falava, tá todo mundo. Mentira, não tinha ninguém, era só para ele ir também. Então a gente ia chamando. Hoje o camarada, né, vai jogar no society sintético. E ele põe assim, VC vai, e o símbolo da bola. Preguiça até para escrever. Não tem relacionamento. Aí um jovem vai fazer uma dinâmica de grupo para arrumar um trabalho, tem medo de falar em público. Por quê? Porque não tem relacionamento. Tem 5.000 amigos no Facebook, mas não tem 3 para chorar no ombro. O pastor falou que eu posso falar tudo, tá, irmão? Pessoas que têm 5.000 amigos no Facebook, mas se apertar, se espremer, não sai um irmão inteiro. O que adianta? O que adianta essa vida virtual? E o que o diabo, o que os poderes do mundo estão fazendo? Estão acuando um povo, que é o único povo. Escute, se Jesus não voltar daqui 20 anos, os relacionamentos daqui 20 anos serão relacionamentos completamente superficiais. Relacionamentos de plástico, relacionamentos de mentira, relacionamentos rasos. Então, a única instituição que vai manter relacionamentos profundos será a igreja de Jesus na terra. Ah, meu Deus do céu. Aí você vai ser diferente por causa disso, porque você terá relacionamentos duradouros, profundos, relacionamentos de verdade. Você tem amigos, você tem irmãos em Cristo que você pode contar. Então você trabalha com pessoas que não têm esses relacionamentos. Isso ficou no passado. Elas conversam todos pela internet, de forma virtual, se relacionam de forma virtual. Mas a hora que essas pessoas perceberem, poxa, tem alguma coisa diferente em você. Você consegue manter relacionamentos profundos, duradouros. O que você frequenta, o que você faz, qual é a terapia? Aí você fala assim, você vai falar, você quer, eu vou te levar numa terapia boa domingo. Tem um lugar bom, uma terapia joia. E você traz a pessoa para a igreja. Porque só a igreja de Jesus, se Jesus, olha aqui para mim, quem nunca viu criança andando na igreja, olha para mim que tá chovendo ouro aqui, irmão. Eu vou ser bem breve, eu vou ser rápido. A igreja de Jesus será a única instituição que vai manter os relacionamentos profundos e duradouros. A gente já percebe hoje. Hoje é um tal de pega e larga, tão fácil. As pessoas não querem compromisso. As pessoas dão um passo atrás. Quando você chama a pessoa para um compromisso, a pessoa está frequentando alguma coisa, ela tá até, a hora que você chama para uma responsabilidade, ela já se acha ofendida. A pessoa já se acha prisioneira. Não, eu até vou, mas não me chama para... Não, que eu tenho que ir todo dia. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Sabe por quê, irmãos? Ninguém quer compromisso, nem casamento. As pessoas querem assinar um contrato, e lá na frente, se não der certo, cada um vai para um lado, ninguém vai prejudicar ninguém, está tudo bem. Mas isso é completamente o oposto do que a Bíblia nos ensina. Porque quando a gente sai desse mundão que não quer compromisso com nada, e a gente vem para Jesus, a Bíblia vai falar, você vai ter que ter compromisso. Porque com Jesus a gente não flerta, com Jesus a gente casa. Jesus é aliança, evangelho é relacionamento sério, é aliança no dedo. É por isso, irmãos, que é muito bom, você pode ter, não é pecado, ter Bíblia no celular, ter Bíblia no tablet, ter Bíblia em coisas virtuais, não tem problema nenhum. Mas é muito bom você andar com esse livro aqui na rua, sabe por quê? Porque esse livro denuncia a sua fé. Ali vai um canela, ali vai um crente, ali vai um servo de Deus, ali vai um evangélico, ali vai um cristão. Esse livro, ele vai denunciar a sua fé. E nós estamos vivendo, irmãos, num período, num tempo, que as pessoas precisam, sabe? Eu sei, eu participei de um evento em fevereiro desse ano, nos Estados Unidos, chamado Descend, que foi um grito para uma nova era de missões e evangelismos em todo o mundo.
Então, tinham ali quase todos os países do mundo representados num estádio com 75 mil pessoas. E grandes homens de Deus que tocaram as nações durante todos esses anos, grandes generais da fé da nossa época. E estes homens declararam nos Estados Unidos, para todo mundo ouvir, e todos que pegavam os microfones diziam: Brasil, chegou a hora do Brasil. O Brasil é o protagonista do último avivamento antes da volta de Jesus. O Brasil é o protagonista. Aleluia. Irmãos, escute. O Brasil é o protagonista. E eu ouvi algo interessante. Vocês estão preparados para nos liderar, brasileiros? Dentro de uma igreja nos Estados Unidos, um dos líderes daquele movimento dizia: vocês estão preparados para nos liderar, brasileiros? O fogo de vocês hoje é um fogo organizado? Porque o nosso fogo era desorganizado, irmão. Nunca faltou fogo nos nossos cultos. Nunca faltou presença de Deus nos nossos cultos. Mas tinha muita meninice, tinha muita criancice. Então o que eles estão falando? Vocês organizaram o fogo para nos liderar? Nesse último avivamento antes da volta de Jesus? Querido, existe uma grande colheita antes da volta de Jesus. E esse grito, esse primeiro grito foi dado nos Estados Unidos em fevereiro desse ano. Em fevereiro do ano que vem vai ser no Brasil. E eles abriram as inscrições. Eles pensaram em 8 meses vender as inscrições para o Descende Brasil. Foi vendido em 5 horas e meia. Eles acharam que era algum erro da empresa que estava vendendo as inscrições, fazendo as inscrições. Ligaram, não tem alguma coisa? Não, tem 80 mil inscrições e tem 120 mil inscrições na fila de espera. O que eles fizeram? Fecharam também o Allianz Parque. Então vai ser um evento em 2 estádios. Só que eu já estou sabendo, não está filmando não, né? Eu estou sabendo que já fecharam o 3º estádio. Não, peraí, você precisa entender o que está acontecendo. Você sabe o que é o estádio do Palmeiras, o estádio do Corinthians, o estádio do São Paulo, cheios de servos de Deus, simultaneamente adorando ao Senhor e dando um grito de uma nova geração que está se levantando para participar da maior colheita de almas já vista em toda a história. Eles creem, irmãos, que mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas virão para Jesus nesse tempo. Isso tem a ver com a sua família, isso tem a ver com seus filhos, isso tem a ver com pessoas que estão longe do Senhor e vão voltar. Aleluia! Eu creio. E o que eu ouvi também, sabe? A gente está se preocupando com algumas coisas que nós não precisamos mais nos preocupar. Às vezes, nós que éramos pastores, sabe qual é a nossa preocupação? Como é que nós vamos pagar o aluguel agora, meu Deus do céu? Puxa, está precisando, está tão calor aqui, quando vem a igreja lota, a gente precisava de alguns aparelhos de ar-condicionado, mas não tem dinheiro. As nossas preocupações não serão mais essas, as nossas preocupações serão outras. É arrumar lugar para tanta gente. Vocês estão com os dias contados aqui, pastor. Espírito Santo testifica no meu coração. Vocês estão com os dias contados. Eu vejo uma contagem regressiva. Vocês estão com os dias contados. Nesse lugar, essa igreja vai romper. Essa igreja vai aumentar. E não só de quantidade, mas qualidade, unção, graça de Deus, pescaria. Em nome do Senhor Jesus, eu libero essa palavra sobre a vida de vocês. Qual é a nossa preocupação agora, irmãos? É colher. Nós não fomos chamados para regar, nós não fomos chamados para plantar, nós somos chamados para colher. E sabe que a Bíblia diz que nós vamos colher até aquilo que nós não plantamos. Meu Deus do céu. Irmãos, lá em Bertioga, são 60 mil habitantes, 5% da cidade está dentro da nossa igreja. Eu sei que não é exclusividade nossa, mas eu sei que tem pessoas que plantaram lá, pavimentaram um caminho, que vieram antes, que oraram, que choraram, servos de Deus há 50, 40, 30 anos atrás. Senhor, salve essa cidade, salve esse povo, melhora essa cidade, Senhor. E Deus está respondendo, porque toda vez que alguém ora, Deus levanta homens para cumprir aquela oração.
E vocês são a resposta da oração de alguém aqui nesse bairro. Alguém orou e Deus levantou vocês aqui. Aleluia. Você, fala para quem está do seu lado, você é a resposta da oração de alguém. Irmão, não se iluda. Você tentou fugir de Jesus, mas você não vai conseguir fugir das garras do leão que te ama. Alguém orou, não sei se foi a sua mãe, o seu avô, a sua avó, a sua tia, um amigo querido que queria que você fosse alcançado pelo amor do Senhor. Alguém orou e Deus alcançou o teu coração. Alguém orou e você está aqui hoje fazendo parte do aniversário de 3 anos da Rocha Bristol, porque alguém orou e Deus alcançou o teu coração. O que Jesus grita em alta voz, essa palavra grande voz aqui, quando Jesus está pendurado, é megasfone. Depois de 6 horas, Jesus não deu um gritinho de alguém que estava morrendo. Querido Deus, Jesus deu um grito naquela cruz. Está consumado. Foi tão poderoso que a altura do grito fez com que aquele centurião que estava acostumado a ver tudo aquilo todo dia, dissesse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus gritou: tetelestai, está consumado. Tremeu a terra, o véu lá no templo é rasgado de alto a baixo. O Filho de Deus está consumando tudo. Sabe o que significa essa palavra tetelestai? Está consumado, mas tem sentidos ainda muito profundos nisso. Sabe, irmão, eu sei, só em Bertioga acontece isso. Aqui no Bristol, nessa região, só tem gente rica, aleluia. Mas a gente está acostumado a pegar uns carnezão dessa tala aqui lá, sabe? Às vezes do carro, às vezes das Casas Bahia. Quem já pagou carnê desse tamanho assim, de 3, 4 anos? Quanto mais você paga, mais parece que o carnê mais aumenta. Você fala: meu Deus, esse carnê não vai acabar nunca. E você paga e o carnê só aumenta. E você soa, trabalha e vai lá mês a mês e paga. Aí tem o último mês. Meu Deus. Tá tudo destacadinho, só aquela última folha. Aquilo é uma vitória, aquilo é um avivamento, irmão. Aquilo é avivamento. Você fala: meu Deus, eu acabei. Vence dia 20 e você fala: não, esse eu vou pagar até dia 5. Eu quero, essa vitória é minha. Eu vou guardar como um troféu esse bloco aqui. Aí você vai lá no banco e paga com gosto, e você vê a mulher destacando e fazendo lá autenticação mecânica, e você fica feliz da vida, e você: meu Deus, eu sou bom demais, Deus é comigo. Sabe o que isso quer dizer? Tetelestai, está pago por completo. Isaías vai dizer, querido, Isaías 53:10, que foi da vontade do Senhor moê-lo. Que Jesus foi a oferta pela culpa. Tinham culpados e ele se ofereceu. Eu pago o que ele deve. Eu pago o que ela deve. Ela não tem condições, ele não tem condições de pagar o que ele deve. Mas eu me ofereço pela culpa dele. Jesus é a oferta pela culpa. Meu Deus do céu. Se tem alguém que merece a nossa reverência, a nossa dedicação, a intensidade da nossa vida, o nosso tempo, é o Senhor Jesus. Foi Ele quem morreu por você. Nenhum Deus morre por ninguém, mas o único Deus, o Deus verdadeiro, enviou o seu Filho para morrer pela sua vida. Aleluia. Quando o artista, ele estava pintando um quadro, e ele via os detalhes, ele pintava, e alguns quadros demoram meses, outros anos, e ele pintava, mas quando ele terminava aquela obra, ele dava aquele passo para trás para ver o quadro inteiro, ia dormir, porque no dia seguinte, com os olhos descansados, ele olhava de novo para o quadro, e aí ele conseguia enxergar alguns detalhes que ele não enxergava naquele dia que ele ficou o tempo todo debruçado no quadro. E aí ele ia e dava mais um detalhezinho e tal. Quando ele terminava aquela obra, o que o artista falava? Tetelestai. Está terminado por completo. Ele conseguiu colocar a imagem que estava dentro dele naquela tela.
A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus morre naquela cruz, aleluia. Irmão, a imagem estava completa, porque agora haveria salvação. Haveria salvação para a criação. Haveria salvação para a humanidade. Agora está tudo completo. Tetelestai. Escute, a dívida não era com o diabo, porque às vezes a gente tem essa ideia que o diabo nos tinha a posse, então Jesus morre na cruz, paga o preço, paga para o diabo para nos libertar. Não, a gente não devia para o diabo, a gente devia para Deus. Porque o pecado é dívida. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário e diz tetelestai, ele se apresenta para Deus e diz: Deus está pago. E Deus fala para ele: filho, eu estou aqui na minha mente santificada pensando, filho, você foi até o fim, vai lá e liberta eles. Aí Jesus estava com um recibo, irmão. Qual era o recibo? Era a ressurreição, porque o último inimigo era a morte, e Jesus ressuscita. Uau! A morte, o último inimigo, não pôde segurá-lo. Então ele vai lá no escritório, lá do inferno, ele bate na porta, o diabo abre a porta, ele fala: ó, liberta todos. Aí o diabo fala: não, ele deve muito. A Su deve demais, eu não vou libertar ela não. Está paga. Não importa quanto ela deve, está paga. A Andresa deve demais, ela é minha. Está pago. Eu paguei todo o pecado dela. Solta eles, eles são os meus. Qual é o recibo? A ressurreição. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, ainda que estejam mortos, viverão. Porque se Ele viveu, nós podemos ter uma vida em abundância aqui nessa terra também. Tudo o que Jesus venceu, irmãos, foi como homem, não foi como Deus. Todas as lutas, se você beliscasse Jesus ia doer. Jesus tinha necessidades. Quando Lázaro morre, Jesus chorou. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas tudo que ele venceu, as tentações, as batalhas da vida, foi como homem. Porque se não fosse como homem, não seria modelo para nós. Se ele tivesse usado algum atributo de Deus para vencer o que ele venceu, se ele descesse daquela cruz e rompesse, ele poderia ter feito isso, querido. E era o que todos estavam esperando. Ele ia falar: acabei com essa palhaçada, deixa eu tirar esse negócio e sentar no trono em Jerusalém. Como Deus, não seria modelo para nós, porque jamais a gente conseguiria alcançar. Agora, por que você pode vencer a enfermidade? Por que você pode vencer essa depressão? Por que você pode vencer essa batalha? Porque o diabo não vai acabar com o seu casamento. Porque se ele venceu, você também pode vencer. Ele é o modelo, ele venceu e nós também podemos vencer. Aleluia! Quando ele morre naquela cruz, ele diz: está consumado, tetelestai. O perdão de Jesus sobre nós não vem por misericórdia, o perdão de Jesus vem sobre nós por causa da justiça. É a justiça de Deus agindo, irmão. Deus não teve dó da gente. É a justiça divina se cumprindo na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, que a Bíblia é um princípio, é uma carta de amor, e quem está debaixo dessa palavra está seguro e protegido. Não é o melhor, é aquele que anda pela fé. Não é o mais estudado, é aquele que anda pela fé. Não é o que sabe mais, é aquele que anda pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus não é mais um mártir na história. Jesus não é mais alguém que morreu por uma causa. Jesus é o sacrifício aceitável a Deus. Muda tudo, irmãos. Ele é o Filho de Deus. Ele foi enviado para nos salvar. Ele merece toda a nossa dedicação. Sabe, eu tenho algo para falar para você. Fazem mais de 22 anos que eu sou convertido. Eu nunca me desviei. Eu tive momentos difíceis, momentos de falha, momentos terríveis, que eu falei: agora é o fim, acabou. Mas eu nunca deixei de soltar das mãos do meu Deus. Eu nunca deixei de soltar das mãos do Senhor. E eu não consigo imaginar alguém, eu estou falando de alguém que um dia conheceu o amor de Cristo.
Eu não consigo imaginar alguém que um dia conheceu o amor de Cristo ficar longe da comunhão dos irmãos, longe da igreja, porque é aqui, querido, que tudo acontece. É na comunhão dos irmãos que eu ordeno a bênção, diz o Senhor. Um dia, John Wesley tinha um amigo chamado George Whitefield, um grande pregador do evangelho. Eles pregavam em praça pública. E aí esse amigo de John Wesley, chamado George Whitefield, tinha uma pregação muito forte, muito precisa. Toda vez que ele pregava, ninguém mais esquecia do sermão de George Whitefield. E aí um jornalista chegou perto dele no final de um culto, em praça pública, e disse para ele: George, não tem nenhum artigo do que você fala, não tem nada escrito do que você fala, o que você fala é tão importante, é tão sobrenatural. Eu sou jornalista, deixa eu colocar no papel o que você fala. Ele disse assim: tudo bem, você é jornalista, é alguém habilitado, você pode colocar no papel o que eu falo. A única coisa que você não vai conseguir colocar no papel são os raios e trovões que acontecem numa reunião onde o povo de Deus se reúne. Lá a gente transmite os cultos ao vivo, e vira e mexe eu olho para a câmera e digo o seguinte: olha, muito bom você estar aí assistindo ao vivo pela internet, Deus está edificando a sua vida com certeza, mas melhor mesmo era você estar aqui, porque só aqui acontecem raios e trovões. Segura na mão do teu irmão e fala assim: é só aqui que raios e trovões acontecem. É contato, irmão. Tudo vai mudar, pode vir a tecnologia que vier. Você e eu já estamos indo de drone. O pastor vai pregar lá em Bertioga, vai de drone para Bertioga. Isso vai acontecer já, irmão. Mas tem uma coisa que não muda: o povo de Deus vai precisar se reunir. O povo de Deus vai precisar estar junto. Não adianta ter conferência. No reino de Deus você não passa de forma virtual. No reino de Deus você só passa de ano de forma presencial, irmão. Por isso que o cumprimento de um cristão é a paz do Senhor, é ósculo santo, é abraço, e abraços falam. A gente tem que estar junto. Por isso em Atos 2, todos aqueles que se convertiam andavam juntos no partir do pão, na comunhão. Eles perseveravam na doutrina. Ei, tem dia que a gente precisa perseverar para estar junto. Às vezes tem domingo, como esses dias aqui bateu quase 6 graus, e o sofá está tão quentinho, você está tão coberto, está chegando a hora do culto começar, e o sofá dá um abraço em você, e você fala: ai, tá tão gostoso aqui, vai começar o jogo do meu time. Mas aí a vozinha lá dentro faz assim: ei, você precisa estar lá junto com seus irmãos, porque eu vou usar você para falar com outro, eu vou usar você para abraçar alguém que precisa do seu abraço. Você precisa estar junto. Aí a gente persevera para andarmos juntos. Nós perseveramos. Por isso, irmãos, que negócio de evangelho é para gente corajosa, não é para gente frouxa. Frouxos ficam pelo caminho, corajosos vão até o fim. Aleluia. Você foi chamado para ir até o fim. Muita gente começa muita coisa, mas termina poucas coisas. Quantas vezes você falou que ia começar o inglês? Quantas vezes você falou que agora ia firme na academia? Quantas vezes você falou: não, agora eu vou fazer esse cursinho. Começou tanta coisa e não acabou. A maioria faz isso. Mas a Bíblia diz que aqueles que permanecerem até o fim, esses herdarão. Aqueles que permanecerem. Então, escute, o evangelho não tem a ver com uma corrida de 100 metros, o evangelho tem a ver com uma corrida de revezamento. Sabe, nas Olimpíadas, nessas provas, a gente vê 4 pessoas, dá um estouro aqui, um corre com o bastão, sabe aquela corrida de revezamento? Aí tem outro aqui já preparado. O que está preparado aqui para pegar o bastão do que está correndo, ele está parado ou está caminhando? Ele já está em movimento. Ó, o profeta está ligado aí, hein? Aleluia. Por quê? Porque o bastão não chega na mão de quem está parado. Fala para quem está do seu lado: se movimenta, irmão. Ei, você tem que correr sem a bola. Quais são os melhores artilheiros do futebol? Aqueles que conseguem antever a jogada. Aqueles que se movimentam sem a bola. Romário nem treinava direito, mas ele se movimentava sem a bola chegava, ele estava livre, batia para o gol, tinha paciência, tinha graça para isso. Deixa eu te falar uma coisa: eu e você
Precisamos aprender a correr sem a bola, porque o nosso problema é que a gente só quer correr com a bola. Aconteceu, eu vou. Eu tenho dinheiro, eu faço. Sabe futebol americano? Aquele jogo que a gente assiste e não entende nada. Que alguém tem um quarterbacker, que é o cara que fica com a bola. Aí aqueles gigantes, Anakin, tudo irmão do Fabrício, assim, tudo Anakin, de 2 metros de altura, grandão, forte. Eles estão lá, né? Tudo assim com as máscaras e tal. Aí alguém joga a bola assim pro quarterbacker. O quarterbacker, ele pega a bola, ele tá de olho em quem? Ele tá de olho no cara que tá correndo sem a bola. O cara que tá correndo sem a bola é o que vai receber a bola. Você não pode correr só com a bola. Você tem que correr sem a bola. O que é correr sem a bola, pastor? Você não está vendo nada, mas crê. Deus falou na igreja. Deus falou com você em sonho. Deus usou um profeta. Você não está vendo, a bola não está, mas você acredita na palavra que um dia foi liberada sobre a sua vida. Esse livro aqui, irmãos, que eu escrevi, Memória Viva, fala exatamente sobre isso. Aquela passagem em Samuel, quando a Bíblia diz que Josué e Caleb, lembra, aqueles 12 homens foram enviados por Moisés para espiar a terra. Olha só, Deus usa Moisés para enviar 12 espias para espiar a terra que Deus deu. Mas Deus já não deu? E os caras precisam ir espiar. Tudo o que é bom está ocupado. O emprego que você quer, tem gente lá porque é bom. Tudo que é bom está ocupado. Até aquilo que Deus falou que já é teu. Espera. Quando Davi foi ungido na casa do pai dele, Jessé, Deus já tinha falado o quê? Eu rejeitei Saul. Então Deus já tinha rejeitado o rei e já tinha ungido o novo rei. Mas demorou 20 anos para Davi sentar no trono e para Deus destituir Saul. Então tem coisas que Deus já liberou sobre... meu Deus do céu, estou sentindo a presença de Deus. Tem coisas que Deus já falou, não põe a tua mão. Porque o que Davi poderia ter feito... Não, vocês não viram o que aconteceu ontem de manhã? Deus me ungiu aqui, na frente dos meus irmãos, o óleo caiu sobre a minha cabeça. O profeta Samuel atravessou o país para me ungir. Não, Saul, sai daí. Não, Deus falou comigo, Deus ungiu, usou o profeta. Davi não pôs a mão. Sabe o que Davi foi fazer no dia seguinte? Foi fazer o que ele sempre fez, cuidar das ovelhas do pai dele. Então escute, tem coisas grandes que Deus falou que vai fazer, não tem? Continue fazendo as coisas pequenas que agradam o coração de Deus. Não, você não pegou o que eu falei, você precisa pegar isso. Levanta a tua mão. Tem coisas grandes que Deus liberou sobre a sua vida, amém? Então, faça como Davi, continue no dia seguinte, fazendo as coisas pequenas que você sabe que agradam o coração de Deus. Porque qual é o problema? E eu conheço pessoas assim, que ficaram no meio do caminho na jornada. Por quê? Porque Deus falou que ia fazer, e o cara ficou bobo. Já mudou o comportamento no dia seguinte. Ei, não pare de fazer aquilo que te trouxe até aqui. Tem alguém me entendendo aqui? Diga glória a Deus. Não pare de fazer as coisas pequenas que te trouxeram até aqui. Ontem me mostraram um vídeo, o Neymar, a filha, o Neymar, a irmã, a mãe e o pai dele, lá em São Vicente, lá do nosso lado ali, recebendo uma oração pelo pastor da igreja, que o Neymar cresceu. O Neymar cresceu na igreja. Ele conhece o evangelho. Ele conhece Jesus. Veio a fama, ele permaneceu um período, mas aí vem as amizades, a pressão do dinheiro, a fama, e ele desvirtuou, ele saiu do trilho. E eu fiquei muito feliz, e o que o Espírito Santo falou comigo quando eu vi aquela oração, porque eles fizeram questão de voltar na origem. Qual foi a ideia? Com toda essa escândalo que aconteceu dele com a moça, Deus precisou usar isso para tocar aqui dentro e falar: ei, você acha que você não foi longe demais? Você me conhece? Irmão, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, no bom sentido, acabou, está tudo estragado, no bom sentido. Sabe por quê? Você não vai servir mais para nada. Nem para pecar você serve mais. Porque nem para pecar você vai pecar direito.
Você não vai pôr os dois pés na lama. Você vai ficar, ai meu, mas Jesus, não dá. Você vai ficar no meio do caminho. Tem sempre uma vozinha te incomodando. Por quê? Porque você é dele, você tem a marca dele. Ele não desiste de você, ele não te abandona, ele não te deixa nenhum segundo. Você é dele, aleluia. É por isso que a gente sente isso, irmãos. E aí o pastor orou por eles lá, a família toda, e o pastor dizia isso. Às vezes a gente sai do trilho, Senhor, mas foi aqui nessa igreja que o Neymar com 8 anos recebeu uma palavra que ele ia jogar no mundo e ele ia ser conhecido no mundo inteiro. Olha aí, meu irmão. A palavra que um dia Deus liberou. Permaneça firme. E quando tudo acontecer que Deus falou, continue fazendo as coisas simples que agradam o coração de Deus. E quando tudo acontecer, porque é assim que acontece. Eu vi essa moça dançando aqui, pastor. Aí a Roberta falou que ela tem 11 anos, a moça aqui dançou. 13 anos. Moça, você tem que ser modelo. É, de passarela, porque você tem altura, você tem bração comprido, mão grande. É modelo. Alguém vai descobrir você. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Alguém vai... Olha, Deus levanta homens para abrir oportunidades para nós. E que você seja encontrada em nome do Senhor Jesus. Mas que você se lembre, viu? Daqui 10, 15 anos. Da onde Deus te tirou. E o que Deus é. E o que Deus fez. E que você se lembre da palavra que um dia Deus liberou sobre a sua vida. Irmão, a gente na garagezinha. Lá de Guaratuba, de São Lourenço. Alguns irmãos aqui conhecem. A gente sonhava alto, a gente falava assim, não, um dia nós vamos trazer fulano de tal na igreja. Aí todo mundo olhava para nós e achava tudo um bando de doido, irmão. Não, um dia nós vamos fazer isso, um dia vai acontecer isso, um dia nós vamos comprar um lugar maior, um dia nós vamos abrir uma escola. Demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Aí agora, esses dias, descobriram um vídeo de 5 anos atrás, eu na igreja, a nossa realidade era outra, e eu falando assim, um dia Deus vai nos dar esses galpões, um dia nós vamos abrir uma escola de educação por princípio. Sabe o que aconteceu, irmão, o ano passado? Do aluguel de um galpão, a gente comprou 5 galpões, e a escola está só esperando o alvará do bombeiro para a gente abrir. E todo mundo que você conhece, a gente já passou pela nossa igreja. Todo mundo. Sabe o que é isso? É ter a memória viva. Não importa o tempo, porque depois que eles foram espiar a terra e eles voltam, 10 daqueles 12 dão um relatório amargo para o povo. Olha, a terra é boa. A terra é maravilhosa, mas tem gigante, as cidades são fortificadas e nós somos como gafanhotos perto deles. Só que aí sobe Josué e Caleb e fala assim, tem tudo isso aí, mas vamos lá herdar a terra que Deus nos deu. Deus falou, ela é nossa. Sabe quanto tempo passa? 45 anos depois, agora Josué, o companheiro de Caleb na missão, agora é o líder do povo. Só que aí Caleb chama Josué para conversar. Fala, ei Caleb, ei Josué, você se lembra o que Deus nos falou em Cades Barneia? O que Deus tinha falado para eles em Cades Barneia? Que a terra era deles, que eles iam herdar aquela terra. 45 anos se passam, Caleb está com 85. E ele diz para Josué, você se lembra o que Deus nos falou em Cades Barneia? Se você não se lembra, mas Josué, eu me lembro. Está vivo aqui dentro de mim, como se eu tivesse ouvido hoje pela manhã. A minha memória está viva, a minha força é a mesma. Uau! Alguém que espera no Senhor. Você nunca se decepcionará esperando no Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu queria que você desse a mão para quem está do teu lado, Espírito Santo.